a Bíblia para lermos a palavra do Senhor, para a mensagem dessa manhã. Livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 27. Deus ministrou essa palavra ao meu coração esses dias. E eu entendo que não vou fechar esse tema hoje. Provavelmente à noite, no domingo próximo pela manhã, talvez domingo próximo à noite, eu ainda estarei preso a essa palavra. Josué capítulo 9, verso 27 diz assim: naquele dia fez os gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E é o que eles são até hoje. Naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse, e é o que eles são até hoje. Só até aí você pode cessar. Como eu tenho o costume de fazer, nós vamos contextualizar o texto. Antes de chegarmos aqui a esse verso, a esse capítulo, a gente vai voltar um pouquinho na história. O povo de Israel vinha de um longo período de peregrinação. Todo mundo que conhece a história, depois da libertação do Egito, os hebreus caminharam durante 40 anos pelo deserto. Ainda no Egito, Deus manifestou poder, soberania, enviando as 10 pragas. Isso foi um assombro para os egípcios, mas para todo o mundo antigo, para o Oriente, em torno daquele povo. Com a saída do Egito, o Senhor continuou manifestando seu poder, sua graça, sua soberania. Primeiro abrindo o mar vermelho, fazendo o povo de Israel passar em terra seca. Depois, levantando uma coluna de fogo, dando a eles o calor necessário para suportar o frio da noite, colocando sobre eles uma nuvem fazendo sombra, os ajudando a suportar o calor do dia. Mandando do céu maná, dando alimento para eles em meio ao deserto, em meio à escassez, fazendo água jorrar de uma rocha, dando a eles água, saciando a sede no meio da sequidão do deserto. Toda a manifestação do poder de Deus ao longo dos anos, ali no meio dos hebreus, ainda dentro do Egito, depois na peregrinação pelo deserto. Inclusive a resiliência desse povo, o fato deles terem passado por tantas lutas e ainda assim continuarem de pé, fez com que a fama deles fosse enorme em Canaã. Eles saíram do Egito e eles cruzaram a península do Sinai, o deserto, caminho a Canaã. A fama deles, o que Deus estava fazendo no meio deles, chegou em Canaã antes mesmo que eles tivessem chegado. Quando a gente lê o livro de Josué, o capítulo 2, a gente vai relembrar a história daqueles espias que foram enviados até a terra prometida. A gente conhece a história, a gente sabe que Josué, ele envia 2 espias para olhar Canaã, para olhar a terra que eles estavam para possuir, para conquistar. E esses espias, eles se escondem na casa de uma prostituta chamada Raabe, uma casa que ficava no muro, nas muralhas de Jericó. A escolha desse lugar, ela foi estratégica, porque a casa de Raabe era uma casa de grande movimentação, então estar ali naquele lugar fazia com que eles se camuflassem no meio do povo, no meio da movimentação. Estratégico também porque a casa ali no muro facilitaria uma fuga se fosse necessário.
Então eles não param nessa casa à toa, eles param nessa casa debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma estratégia divina. E aí quando eles chegam ali, a palavra de Deus diz que Raabe reconhece o poder do Senhor na vida deles. Eles falam com Raabe, eles contam para ela sobre a missão deles, e ela então se coloca à disposição de escondê-los, porque ela percebe o poder de Deus na vida do povo deles. Ela diz: a gente ouve, a gente temia a chegada de vocês, a gente sabe aquilo que Deus tem feito no meio de vocês, então se você pelo menos me poupar, se vocês pouparem a minha família, então eu escondo vocês. Ou seja, no meio de Jericó já era muito claro o poder de Deus que os hebreus carregavam. Mais à frente, quando a gente chega no capítulo 6, que é o capítulo que nos mostra a derrubada das muralhas de Jericó, a Bíblia diz no verso 1 que Jericó estava altamente trancada, estava trancafiada por causa dos hebreus. Eles estavam fechados com medo dos hebreus. Eles sabiam que os hebreus eram diferentes, porque eles tinham o Deus Todo-Poderoso. Bem, o fato é que eles chegam em Jericó e eles derrubam as muralhas de Jericó de uma maneira extraordinária. Durante 6 dias, eles dão uma volta em Jericó. No 7º dia, eles dão 7 voltas, tocam as trombetas, bradam e as muralhas caem por terra. Deus dá tudo nas mãos deles. Logo depois de Jericó, o inimigo a ser enfrentado e vencido era o exército de Ai. A palavra de Deus diz que os homens olham para o exército e percebem que era um exército pequeno, menor do que o exército hebreu, infinitamente menor do que o exército de Jericó. A resistência de Ai não se comparava com a resistência de Jericó. Aí, diante disso, então, o povo, Josué, decide mandar um exército reduzido. Não vamos gastar muita energia, vamos com um exército menor, porque a gente vence fácil, só que eles perdem. E aí, quando eles perdem, Josué vai orar, e aí Deus dá a revelação de que eles perderam, porque alguém estava em pecado. Aí, Josué vai fazendo, uma limpa no meio do arraial e descobre que tinha um camarada chamado Acã, que havia desobedecido ao Senhor, porque ao derrotar Jericó, a ordem era não pegar nenhum despojo, não pegar nada. Mas Acã, ele pega algumas coisas e esconde debaixo da sua tenda. E aí agora, diante da derrota de Ai, que foi o inimigo posterior, Josué para e vai buscar em Deus, e Deus o direciona até Acã. E aí, nesse momento, a capa que estava escondida debaixo da sua tenda é revelada. Acã precisa ser sacrificado para que aquela maldição fosse quebrada no meio do povo. Aí, então, eles retornam para a peleja contra Ai, e nesse segundo embate eles vencem. E aí a palavra de Deus nos mostra que essa fama, que já era enorme, ela fica muito maior, a ponto da Bíblia nos mostrar uma reunião de reis e de exércitos para tentar impedir a evolução, o avanço do povo hebreu. Aí a gente chega aqui dentro desse contexto. O contexto é Canaã amedrontada, se sentindo ameaçada pela chegada dos hebreus. Eles vieram vencendo tudo e todos. Primeiro, pragas derramadas sobre o Egito. Depois, mar vermelho aberto, maná caindo do céu, rocha jorrando água, nuvem fazendo sombra, coluna de fogo aquecendo-os. Depois eles avançam pelo Rio Jordão e, com um detalhe, as águas do Rio Jordão param a partir da pisada dos sacerdotes. Manifestação do poder de Deus. Eles atravessam o Jordão e aí eles vão até Jericó e eles vencem aquela que era uma das maiores potências militares do mundo antigo. Depois disso, mesmo com essa situaçãozinha da capa de Acã e da primeira derrota, no segundo embate eles vencem. Meu Deus, eles vão vir contra nós e vão nos arrebentar. Aí,
Sabe aquela história? Nós vamos juntar aqui, nós vamos reunir aqui os inimigos. De repente, cada um tem o seu próprio interesse, mas diante desse inimigo terrível, é melhor que a gente se una e a gente faça um time só para ver se a gente derruba eles. Então, a gente tem essa perspectiva, essa visão, e a gente tem esse movimento de uma tentativa de resistência, e paralelo a isso, a gente tem a perspectiva e a gente tem o movimento dos gibeonitas. Os gibeonitas que faziam parte de Canaã, que faziam parte desses povos que estavam se sentindo ameaçados. Só que o movimento deles é diferente. Enquanto os outros povos se reúnem, e logo mais, no culto da noite, a gente vai falar um pouco sobre isso, enquanto os povos se reúnem para tentar resistir, os gibeonitas, eles não se unem com ninguém para tentar resistir. Pelo contrário, eles vão na direção dos hebreus, na direção dos inimigos, entre aspas, para tentar encontrar neles um apoio, para tentar encontrar neles já o perdão, para serem abraçados por eles. E aí a gente conhece a história. Pelo menos eu quero crer que você conhece. Pergunta para o teu irmão, tu conhece? Diga para ele, não precisa me falar nada não, é você e Deus. A partir do princípio que você conhece a história, você vai se lembrar que os gibeonitas que não se juntaram com essa tropa do inferno para tentar impedir os hebreus, eles vão no sentido contrário, eles vão em direção aos hebreus para tentar ser aceitos pelos hebreus. Só que eles usam de um ardil, eu nem diria duvidoso, eu diria errado. Pastor, o que eles fazem? Bem, eles se vestem em roupas bem velhas, eles usam sandálias bem gastas, eles juntam pães mofados de meses, eles pegam odres que eram recipientes onde colocavam um vinho ou a água, já bem velhos, rachados, com vazamento, e eles vão e caminham em direção ao acampamento hebreu. Qual era a ideia deles? A comitiva deles, não é o povo inteiro, uma comitiva. Qual era a ideia deles? Nós vamos chegar lá e nós vamos dizer para eles que nós estamos andando há muito tempo, a ponto dos nossos pães terem mofados, a ponto das nossas vestes terem rasgado, das nossas sandálias terem se desgastado. Nós vamos chegar diante deles e falar, olha, quando a gente saiu de lá, os odres estavam perfeitos, e agora eles estão rachados, está vazando vinho, estava vazando água já. E aí eles vão olhar para a gente, eles vão ter pena da gente, e vão nos abraçar e vão nos aceitar. Aí eu pergunto a você, aconteceu isso? Aconteceu. Estratégia bem sucedida. Eles falaram exatamente isso para o povo, falaram exatamente isso para Josué. Josué não orou, não buscou em Deus. Josué olhou, analisou e julgou pelo que estava vendo, e então disse, ok, sejam bem-vindos. Ah, mas quando a gente chegar perto do nosso povo, quando a gente chegar aonde estão os gibeonitas, você promete que vai poupar eles? E Josué, sem problemas. Porque Josué pensa o seguinte, esses caras caminharam meses, anos para chegar até nós, até a gente chegar aonde está o povo deles, e vai demorar muito tempo. A gente já vai ter vencido todo mundo, a gente já vai ter derrotado todo mundo, a gente vai chegar lá, tudo bem, a gente perdoa eles. Só que acontece algo que nem Josué, nem os governantes e nem os hebreus esperavam. O que acontece, pastor? Acontece que 3 dias depois desse encontro, eles chegam em Gibeão. 3 dias depois, eles chegam na terra dos gibeonitas. Quando eles chegam na terra dos gibeonitas, eles se perguntam, vem cá, é aqui que vocês moram? Sim. Ué, mas e esse pão mofado? Estava mofado. E essa sandália? Então, velhinha. Mas vocês não desgastaram no caminho? Não. Na verdade, já estava mofado. Já estava desgastado. Sabe, eles agiram de má fé. Eles mentiram. Eles mentiram em busca
do perdão. Eles mentiram em busca da bênção. Eles foram interesseiros. Eles se aproximaram dos hebreus, olhando para aquilo que os hebreus tinham a oferecer. E sabe, queridos, até aqui, até esse ponto, a minha leitura do texto sempre foi levando para o pejorativo. Eu sempre li o texto até aqui colocando os gibeonitas como mentirosos. Eu sempre coloquei os os gibeonitas como enroladores. Sabe o 7:1? Que ele ali é um interesseiro. Toma cuidado com ele, que ele só chega perto de você para te sugar. Ele vai usar de palavras, ele vai fazer um vitimismo, ele vai se colocar, sabe, num lugar de coitadinho, porque ele é interesseiro. Sempre olhei nessa perspectiva. Mas, de repente, algum teólogo, algum professor, algum pastor vai dizer assim: pastor, mas como o senhor só olhou nessa perspectiva, como é que o senhor não encontrou nenhuma outra nuance para essa história? Não encontrei. Deus só falou comigo isso ontem. Eu estava lendo o texto. E aí, de repente, lendo o texto, e é impressionante, sabe, como a gente lê a mesma coisa várias vezes, mas o Espírito Santo, ele vai mantendo, sabe, a revelação com ele. Ele vai dizendo assim: não, ainda não chegou a hora, vai chegar a hora que eu vou liberar isso para você. E aí eu estava lendo pela milionésima vez esse texto, e pela milionésima vez eu estava chegando à conclusão de que a raiz do nome Josué é a mesma raiz do nome Jesus. O significado dos dois nomes é o mesmo. Deus é salvação. A raiz Yeshua, tanto para Josué quanto para Jesus. Ah, pastor, mas isso o senhor só descobriu agora? Não, isso eu já sabia há muito tempo. Na verdade, eu estava relembrando disso. Só que agora, relembrando, algo abriu na minha mente. O que abriu, pastor? O que abriu na minha mente é que, diante do reconhecimento do poder de Deus na vida do povo hebreu, os gibeonitas decidiram não se aliançar com aqueles que queriam acabar com o povo de Deus. Decidiram ir ao encontro do povo de Deus para buscar no povo de Deus a graça, o favor, a misericórdia, o perdão. Eles erraram porque eles usaram de mentira. Eu tenho certeza absoluta que a vontade de Deus era que os gibeonitas chegassem diante de Josué e dissessem assim: Josué, a gente está morrendo de medo de vocês. A gente reconhece o poder de Deus na vida de vocês. Existem 5 reis se unindo para partir contra vocês, mas a gente não quer se unir com eles contra vocês, a gente quer se unir com vocês contra eles. Eu sei que vocês receberam uma direção para destruir todo mundo, mas e se a gente se tornar um de vocês? Será que vocês nos perdoariam? E aí, irmãos, é uma conjectura, eu não posso afirmar porque a Bíblia não me diz isso, mas dentro da minha visão teológica, espiritual, dentro da minha experiência, da minha convivência com a palavra de Deus, eu ouso dizer que Deus diria para Josué: perdoa eles, abraça eles e recebe eles. Mas eles não fizeram assim, e por isso é que normalmente quando a gente lê sobre os gibeonitas, a gente leva para o pejorativo, a gente tem uma perspectiva negativa acerca deles, porque afinal de contas, ao invés deles abrirem o coração e serem sinceros, eles preferiram enganar, mentir. Pão mofado, sandália gasta, roupa rasgada, odre rachado, para que o povo tivesse peninha. E de fato, Josué e o povo tiveram peninha. Eles conseguiram o que eles queriam. Da maneira errada? Sim, da maneira errada, mas conseguiram. E aí, eu estava analisando tudo isso e o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Vem cá, não tem uma tipologia aí, não? Não existe no Antigo Testamento algo que espelha o Novo, não? Ou você acha que vocês são diferentes dos gibeonitas que procuraram o Yeshua lá do passado, Deus é salvação lá do passado, com interesse? Vocês acham que vocês são diferentes deles?
quando na verdade vocês vêm de vitimismo, quando vocês se apresentam com pão mofado, vocês se apresentam com sandálias gastas, dizendo tem peninha, e que na verdade não é o coração sincero, vocês são iguais. Aí vocês estão julgando Josué que perdoou a eles, quando na verdade vocês querem o meu perdão. Josué perdoou a eles, Josué abraçou eles, mas e eu? Ou você acha, irmão, você pode me achar um maluco, tá? Você pode estar me julgando, não é possível que Deus falou assim com o pastor Samuel. Eu ouvia Deus lá no meu escritório quietinho, eu ouvia Deus dizendo assim: ou você acha que a morte na cruz foi porque você fez por merecer? Aí sabe, nessa hora, é como se abrisse aqui na minha mente uma cachoeira, e Deus me fazendo lembrar de Jonas, dizendo: eu não vou para Nínive. Por que você não vai, Jonas? Porque se eu pregar a palavra, eles vão se arrepender, e se eles se arrependerem, o Senhor vai ter peninha deles e vai perdoar eles. Jonas tentando represar e impedir a graça, porque afinal de contas, na perspectiva de Jonas, eles não mereciam. E o ladrão da cruz? Será que se eu e você estivéssemos ali ao pé da cruz, vendo o diálogo, vendo Jesus dizendo: hoje mesmo, hoje mesmo, seu ladrão, isso está aí preso na cruz, porque mereceu, e agora ele chora um pouquinho, o Senhor diz: hoje mesmo? Irmão, eu comecei a ser bombardeado, e eu comecei a entender que a graça é favor que ninguém merece. Gibeonitas não merecem, brasileiros não merecem, cariocas não merecem, minha família não merece, você não merece, eu não mereço. A graça é um favor que nenhum ser humano merece. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: não sobra ninguém. Agora segura na mão do seu irmão e, como um bom pregador da palavra, diz: mas Ele decidiu morrer na cruz e te salvar, e mesmo sem você merecer, você hoje é salvo. Labachurenda, labachura, lababá. Escute, olhe para mim. O encontro dos gibeonitas com Josué. E escute, por favor, não me julgue. Não saia daqui pensando que eu quero ficar comparando Josué com Jesus. Jesus é Jesus e ponto. Só que a Bíblia me mostra no Antigo Testamento tipos de Jesus. Só um rascunho daquilo que vai ser só aperfeiçoado em Cristo. Os gibeonitas encontraram Josué. Os gibeonitas encontraram Yeshua. E receberam de Josué favor, acolhimento, perdão. E aí a Bíblia diz que Josué, os gibeonitas e o povo hebreu andaram até chegar em Gibeão. Quantos dias? Quantos dias? Você acha que isso é à toa? Porque eu fico imaginando cruz. Eu imagino José de Arimateia junto com Nicodemos, pegando e levando e colocando no sepulcro. Um dia, 2 dias, 3 dias, e Paulo escreve chamando Jesus de primogênito entre os mortos, aquele que primeiro ressuscitou. E aí de repente, a partir da ressurreição dele, como um sinal de vida,
o povo começou a ver dentro de Jerusalém, entrando na cidade, um monte de gente que estava morta e que ressuscitou também. E aí eu vejo mais uma tipologia, porque vai acontecer, vai chegar a hora, Maranata, que a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão. Sabe, queridos, eu fico imaginando o susto das pessoas andando em Jerusalém, de repente encontrando o camarada. Que isso? Você não morreu? Morri. Mas como é que você está andando aqui? Nem eu sei. Você ressuscitou? Acho que sim. Andando. Um movimento de vida assustador. Irmão, presta atenção. Com certeza alguém julgou, mas você ressuscitou? Porque eu tinha um problema contigo. Só que o sangue de Jesus. Sabe, 2026 anos depois, você pode não ter ressuscitado literalmente, mas para muita gente você já era tido como morto. Alguém que viu você bebendo e que sabia que você jamais sairia da sarjeta. Alguém que te viu fumando, se drogando e que olhou para você e disse: não tem mais jeito para ele. Alguém que viu você fazendo muita maldade, machucando pessoas, mas agora vê você como pai de família, vê você empregado e pior, vê você levantando a mão dentro de uma igreja. Alguém que viu você roubando, viu você como um 71, enganando, mentindo, e agora te vê em cima de um púlpito pregando, vai olhar e diz: não, não é possível, não, eu acho que não era para fazer desse jeito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A palavra, ela se encaixa, irmão. Quando eu volto no passado, eu vejo a relação do povo hebreu com esse abraço de Josué, os gibeonitas. O que eu vejo são eles reclamando, dizendo para Josué: Josué, você não tinha que ter abraçado eles. Josué, eles são enganadores. Aí, ó, te enganaram. 3 dias depois, a gente já chegou na terra deles e agora a gente não pode matar. Sabe por que eles falaram isso? Porque na boca tem sangue, porque o pensamento é matar, o pensamento é resolver com as próprias mãos. Mas louvado seja Deus, porque desde o início a sua misericórdia sempre se manifestou. Ah, louvado seja Deus. Me ajude a ministrar, segura na mão do seu irmão e diga para ele: eu sei que para muita gente era para você estar morto. Eu sei que para muita gente você não merece estar aqui, mas Jesus derramou o seu sangue e mudou a tua história. Oh, meu Pastor Anderson, me coloca no lugar de Josué. Eu fico imaginando a pressão da Nova Jerusalém em mim, dizendo assim: por que tu aceitou esse cara? Esse cara é um mentiroso, chegou aqui mentindo. Agora você aceitou, ele está aqui no nosso meio. Eu fico imaginando a pressão sobre Josué. Porque muitas das vezes, sabe, queridos, a gente enxerga o que a maioria não está enxergando. E até que a maioria enxergue, a pressão fica só sobre nós. Eu fico imaginando Josué dizendo: já fizemos, agora a gente vai bancar. Já fizemos, agora eles fazem parte do nosso povo. Sabe, queridos, a gente está falando de adoção. Eita! Abre aí para mim, Romanos capítulo 8. Antes da gente ler, você vai olhar para o teu irmão e vai perguntar para ele assim: mas quem disse que você era filho? Porque tem gente que não está querendo deixar os outros entrarem se intitulando filho. Romanos capítulo 8, versículo 15, eu amo esse texto, diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por
adoção. Deus olhou para você com um pão mofado e decidiu te adotar. Quer que eu escreva? Quer que eu desenhe? Ó, Deus olhou para você barrigudinho, cheio de verme, nariz escorrendo, melequento, todo encatarrado, pé imundo, sujo, descalço, feio, e disse assim: você é meu filho. Aí alguém bonitinho, engomadinho, arrumadinho, olha, eita, meu Deus do céu. É a síndrome do segundo filho. O pródigo saiu, aí quando ele volta, o pai faz uma festa, mas o segundo diz: eu nunca recebi uma festa como essa. Sabe, tem gente que está parando de festejar porque está preocupado com a festa do outro. Tem gente que está parando de viver porque está preocupado com a vida do outro. Fico imaginando Josué batendo no peito: quem manda aqui sou eu decidi. E aí, como tudo é aperfeiçoado em Cristo, como o Antigo Testamento ele só espelha aquilo que vai acontecer lá na frente no Novo, irmão, Jesus bate no peito. A palavra de Deus, se eu não me engano, Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses, se eu não me engano, a Bíblia diz que havia uma cédula, uma sentença, um julgamento assinado contra nós. Uma condenação contra mim e contra você. Só que Jesus morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Jesus pegou essa cédula, essa sentença, e ele pregou na cruz do Calvário. E ele expôs para todo mundo ver. Presta atenção, o teu irmãozinho sentado aí do teu lado pode não comprar o teu barulho. Ó, balança o ombro porque Jesus compra. Até porque pela tua vida dinheiro nenhum no mundo poderia pagar. Nenhum julgamento, nenhuma opinião, nenhuma axiologia desse mundo poderia pagar pela tua vida. A única coisa que paga pela tua vida é o sangue de Jesus. Esse sangue foi derramado. Mas sabe, queridos, existem pessoas que querem julgar, porque fulano chegou mentiroso. Ah, fulano chegou aqui, não, esse aí, pastor, toma cuidado. Irmão, você não faz ideia do que eu ouço. Tem gente que já me apresenta e atrás aqui já vem com um bilhete, ó: pastor, isso aqui é fulano. Mas abre o olho, hein, pastor, cuidado, que não sei o quê. E presta atenção, nada de errado em abrir o olho, tá? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser prudente como a... Tá achando que vai chegar aqui e vai me enganar? Porque graça, é favor. É graça, mas eu estou de olho em tu. Agora, o grande problema é a condenação. Romanos capítulo 8 diz: agora, pois, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em... Mas aquele olhar: pastor, mas se a gente for para o texto, e aí de repente alguém que é mais estudioso, seminaristas aí e tal, pastor, se a gente for para o texto nos mostra algo bem pesado. E eu já termino. O texto nos mostra que Josué libera sobre os gibeonitas uma maldição. Quando Josué descobre que os gibeonitas estavam mentindo, Josué os amaldiçoa. E eu confesso a você que esse foi o meu questionamento. E aí o Espírito Santo me fez relembrar o conceito de maldição. Você não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui só para você. Gálatas capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão, ou seja, a bênção dos hebreus, chegasse também aos gentios, gibeonitas, por exemplo, todos aqueles que não são hebreus, para que,
recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Repita comigo: existia uma maldição sobre os gentios, que foi quebrada, porque Jesus se fez maldito no lugar deles. Mais uma vez, gentio é todo aquele que não é hebreu. Todo aquele que não é hebreu estava debaixo de uma maldição, inclusive os gibeonitas, mas Cristo decidiu. Alguém pode dizer assim: mas por que ele fez isso? A culpa não é dele. Reclama com ele, irmão. Vai lá reclamar. Reclama com Jesus por que ele libertou o camarada das drogas e agora o camarada é casado e bem sucedido. Reclama com Jesus por que ele transformou a vida do traficante, por que ele transformou a vida daquela menina que se prostituía. Para você tinha que morrer, para você tinha que estar preso, cadeira elétrica para ele, mas Jesus veio e entrou na frente. Reclama com ele. Não vem reclamar comigo não. Paulo escreve aos Filipenses, diz que ele abriu mão da sua glória, assumiu forma de homem, se fez servo, se esvaziou. Por que reclama com ele? De repente, se fosse eu, se fosse você, não, tem que pagar, pastor. Tem que pagar, porque o que se planta, se colhe. Ok, eu sei que existem coisas que é aqui no campo natural que Deus vai permitir cada um de nós pagarmos. Até para a gente andar de cabeça erguida. Mas a graça, irmão, a graça ninguém entende. Quer ver um maluco? Analisa se antes ele não tentou entender a graça. Ficou maluco. Porque você fica tentando entender, essa conta não fecha, porque ela foi paga por Jesus. Ele chegou e pagou. Pastor, mas dentro desse contexto dos gibeonitas, além de maldição, a Bíblia também mostra que eles são feitos escravos. A gente já leu aqui, Romanos capítulo 8, versículo 15. A Bíblia diz: pois vocês não receberam mais um espírito de escravidão. Ele quebra a escravidão. Olha para o teu irmão e diga para ele: você era escravo. Na mesma carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, eu vou ler aqui, diz assim: o que digo é que enquanto o herdeiro era menor, em nada ele se difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores, aos tutores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando estávamos longe, afastados, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, e é o que vivemos hoje, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Agora você vai repetir para o seu irmão, segura na mão dele e diga para ele assim: assim, você já não é escravo, mas filho. E porque é filho, Deus também te fez herdeiro. Eu sinto Deus aqui. Josué recebe os gibeonitas. O povo reclama: não tinha que receber, eles são mentirosos. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. É a sentença, é a cédula pregada na cruz. Jesus rasgou, pregou na cruz e expôs para todo mundo. Eu paguei por ele. Quero ninguém aqui falando dele. Meu filho, está comigo. Uma vez estou me lembrando agora, uma vez nós vivemos uma experiência que marcou o nosso ministério. Eu já contei aqui, mas quero relembrar, talvez você, alguém aqui nunca tenha ouvido. Uma vez nós fomos cantar numa igreja pequena, e o pastor, no final do culto, disse para mim: posso contar um testemunho? Eu falei: claro que pode. E ele falou: não, um testemunho é sobre um rapaz. Ele era viciado em drogas, e aí comprava compulsivamente, e aí teve uma hora que ele comprou e não conseguiu pagar, e aí os donos da boca de fumo ameaçaram ele de morte. Ele fugia de um lado para o outro, até que um dia cercaram ele e disseram: de hoje você não passa. Ele entrou em desespero, subiu no alto do morro,
pensou em se jogar lá de cima, ficou meio que duvidoso, me jogo, não me jogo, tal, não sei o que, mas se ajoelhou e tal, e começou a chorar, desesperado. Nessa hora, uma mulher tinha colocado uma caixa de som gigante na janela, e ela tinha posto para tocar lá um funk daqueles bem perturbadores. E o jovem ali. Só que aí uma irmã em Cristo, uma crente em Cristo Jesus, perturbada com o som do funk, agoniada com o som do funk, também pegou uma caixa de som e botou na janela e liberou louvor. Era a briga da música do capeta com a música de Deus. E aí o capeta ficou com raiva, não gostou, foi e desligou o funk. E na hora que o capeta foi, desligou o funk, que ele perdeu a batalha, a música dela chegou no ouvido do rapaz. Eu falei, que coisa linda, pastor. Aí o pastor me perguntou, sabe que música foi? Eu falei, não sei não, pastor. E ele começou a cantar, posso confiar, na rocha estarei. Aquele rapaz se levantou, baseado naquela palavra, e entrou na primeira igreja evangélica que ele viu, lá em cima do morro. Chegou lá e ele falou para o pastor, pastor, estou devendo, eles estão me ameaçando, eu não tenho como pagar, mas eu não quero morrer desse jeito não, eu quero me entregar para Jesus, quero aceitar Jesus. Depois o que vai acontecer, aí é com ele. O pastor orou por ele, o rapaz se confessou seus pecados, se arrependeu, aceitou a Jesus Cristo. Depois da oração, em nome de Jesus, amém, o pastor pegou ele pela mão e disse, vamos lá na boca de fumo. Ele, não pastor, eles querem me matar, vamos lá. O pastor pegou ele pela mão, foi lá na boca de fumo, chegou lá e perguntou, quanto é que ele deve? Eu pago. Agora não mexe com ele mais não, porque ele está comigo. Eu não sei se você está entendendo, eu lembrei disso agora, porque para mim tem tudo a ver com o que eu estou pregando. Alguém decidiu pagar a tua dívida e mandar um recado, agora não mexe com ele não, porque ele está comigo. O mais lindo para mim desse testemunho é que no final disso tudo o pastor olhou para mim e disse assim, esse garoto sou eu. Hoje eu sou pastor dessa igreja, porque lá atrás Deus me livrou. Pode aplaudir ao Senhor. Olha para o teu irmão, diga para ele, alguém pagou a sua dívida. Você era escravo, não é mais. Você era maldito, não é mais. E aí eu fecho a mensagem com o versículo que a gente leu lá no início. Porque se você é detalhista, você já deve estar se perguntando, pastor, tudo bem, mas por que o senhor escolheu o verso lá de cima? O verso lá de cima é o último verso do capítulo 9, é o fechamento dessa história. É quando Josué determina agora a condição, o posicionamento dos gibeonitas. Versículo 27 do capítulo 9 diz assim, naquele dia fez 2 gibeonitas, lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. Eu quero que você já prepare o teu espírito, porque a gente vai falar sobre lenhadores e a gente vai falar sobre carregadores de água. Quando, pastor? Não sei. Mas eu termino a mensagem hoje dizendo que os lenhadores e os carregadores de água foram levantados para servir o altar. Isso é maldição, irmão? Você acha que essa é a maldição? Você acha que isso é escravidão, Lemuel? Alguém comprou o teu barulho, alguém pagou por você e disse, agora eu quero você no altar. Essa conta, ela só não vai fechar se você deixar de entender o finalzinho dessa história. Essa conta não vai fechar se todo sacrifício não terminar
aqui. Você precisa fazer valer a pena. E você faz valer a pena quando você vem para cá. Para cá. Altar não fala de holofote e nem de microfone. Altar fala de serviço. Serviço. Entenda que Deus só te libertou para que você sirva. Tudo isso só vai valer a pena se você servir. O serviço é uma questão de sobrevivência para mim e para você. Eu quero que você se coloque de pé.